Olá, turma, tudo bem? Vamos a mais uma aula de História. Continuação, capítulo 9, módulo 4, ditaduras na América Latina. Nós vamos estudar as ditaduras no Uruguai, no Chile e na Bolívia. As páginas referentes a esse estudo da 298 a 304. Após o estudo, a leitura de vocês do conteúdo, façam as atividades da página 305, 306 e 317. Ditadura no Chile. No Chile, em 1970, Salvador Allende, candidato pela chapa Unidade Popular de orientação socialista, foi eleito presidente da República. Ele, no governo, assumiu uma postura política até então não vista no Chile, que incluiu a nacionalização de todas as empresas estadunidenses no país. Os Estados Unidos, insatisfeito com essas medidas que afetaram diretamente sua economia, passaram a apoiar movimentos de oposição ao governo de Allende. Começaram então a surgir movimentos grevistas em diversos setores, incluindo os que envolviam serviços essenciais para a população. E esses movimentos causaram enorme desgaste para a figura do presidente, que foi deposto em 11 de setembro de 1973 por um golpe de Estado liderado pelo general Augusto Pinochet, que culminou na morte de Allende. Após o golpe, o Palácio La Moneda, sede do governo chileno em Santiago, foi bombardeado pelos militares rebeldes. Salvador Allende foi achado morto dentro do palácio e, segundo historiadores, cometeu suicídio. E a ditadura no Chile foi implantada por Pinochet e deu início a um governo autoritário que tinha como principal objetivo conter os opositores e os nacionalistas. Para isso, Pinochet construiu o mais brutal de todos os golpes que ocorreram na América Latina. O general Augusto Pinochet deu início a um governo ditatorial em 1973, que se estenderia até março de 1990. Ações do governo Pinochet, violações dos direitos humanos. Por 26 anos o Chile viveu uma censura, tortura, sequestros e assassinatos praticados pelo governo. As diversas violações de direitos humanos desse período provocaram o repúdio de muitos países e da Organização das Nações Unidas, a ONU. Tá? A junta militar, para auxiliá-lo no governo do país, Pinochet reuniu uma junta militar que tinha como objetivo, entre aspas, corrigir a política econômica do governo anterior, do governo de Salvador Allende. Com essa intenção, os economistas convidados por Pinochet cancelaram as nacionalizações e implantaram no país um modelo neoliberal que consistia em privatizar diversas empresas estatais e diminuir os gastos públicos, resultando em um maior número de desempregados e na eliminação do sistema financeiro de moradias. Tá? E o fim da ditadura ocorreu em 1980, quando Pinochet promulgou uma nova Constituição em que legalizava seu governo ditatorial. A consequência desse ato foi o aumento sistemático da oposição ao seu governo, que resultou em um plebiscito popular em 1987, determinando a saída de Pinochet do governo do país. Então, o povo, através desse plebiscito, o voto do povo por uma situação, negou a continuação de Pinochet no governo do Chile. Assim, em 1989, Patrício Aylwin foi eleito presidente da República, colocando fim ao regime ditatorial de Pinochet e iniciando um processo
de punição aos militares envolvidos com os crimes da ditadura e, né, dando início à reabertura política no país. Pinochet nunca, né, foi preso pelos crimes cometidos durante seu governo. Aqui, né, o bombardeio do Palácio La Moneda, no Chile, é um acervo, né, das memórias da ditadura, né, no Chile, e aqui a imagem do general Augusto Pinochet. Ditadura no Uruguai. Em meados da década de 1950, o Uruguai passou por uma crise econômica e política que se estendeu até a década de 1960, resultando em um processo de declínio social e econômico que incluiu uma luta armada protagonizada por grupos extremistas de orientação socialista, como o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros. Tá aí a bandeira, né, desse movimento, que foi muito importante no Uruguai, nesse período em que, né, foi dado o golpe de Estado e implantou a ditadura no Uruguai. Então, com o crescimento desse grupo, o exército uruguaio passou a reprimir violentamente suas ações. E em 27 de junho de 1973, o presidente do Uruguai, Juan María Bordaberry, em seu discurso, transmitido no rádio e na televisão, declarou o fechamento do Senado e da Câmara dos Deputados, efetivando assim um golpe de Estado com o apoio das Forças Armadas e instituiu assim a ditadura, né, no Uruguai em 1975. Instituída, aliás, a ditadura no Uruguai em 1975, Bordaberry criou o Conselho da Nação, um órgão executivo formado por militares da Suprema Corte que não precisavam ser eleitos por voto popular. Ele buscou, através desse conselho, né, apoio ao seu governo ditatorial, né, e a consolidação da ditadura. Em junho de 1976, Bordaberry impôs às Forças Armadas novas medidas para que eles permanecessem no governo, como a eliminação da democracia representativa, né, o povo perdera todos os seus direitos, né, civis, principalmente, né, de escolha do seu representante, a dissolução dos partidos políticos e a centralização das decisões governamentais no Conselho da Nação. E o fim da ditadura no Uruguai aconteceu, né, a partir do dia 30 de novembro de 1980, foi aplicado um plebiscito com o objetivo de modificar a Constituição e, com isso, legitimar o governo ditatorial. A proposta foi recusada pela população por mais de 56% dos votos válidos, dando início, assim, a um lento processo de abertura política. E no ano seguinte, o general Gregório Alvarez assumiu a presidência do Uruguai, mas a rejeição popular ao regime ditatorial aumentou até que, nas eleições de 25 de novembro de 1984, Júlio Maria Sanguinetti, do Partido Colorado, ganhou o pleito e retornou o poder dos civis no Uruguai. Ditadura na Bolívia. Desde meados do século XIX, a Bolívia passou por vários golpes de Estado. Além da instabilidade política, esses golpes causaram uma imensa desigualdade social, deixando a maior parte da população boliviana na extrema pobreza. Um desses golpes ocorreu em 5 de novembro de 1964, no mesmo ano em que foi instaurado, em 64, o golpe, né, de Estado, né, que instaurou a ditadura militar no Brasil. Quando o presidente da junta militar, o general René Barrientos, assumiu a presidência da República. Tá? E, contudo, né, em seu governo também, ele empreendeu uma violenta perseguição a vários movimentos socialistas organizados como os de operários e os de mineiros, e instituiu uma nova Constituição, uma das mais rígidas da Bolívia, e a guerrilha de Nacauazú.
No final de 1966, um grupo de guerrilheiros internacionalistas comandados por Che Guevara instalou-se em Nancauase, uma região de planície cercada por montanhas no Chaco boliviano, denominados Exército da Libertação Nacional da Bolívia, ELN. Esse grupo iniciou um projeto de oposição ao regime militar e tinha como objetivo expandi-lo para Argentina, Chile e Peru. E em fevereiro de 1967, o governo boliviano, ciente da localização e das intenções dos guerrilheiros, comandados por Che Guevara, iniciou uma violenta operação repressiva, contando com a ajuda dos governos dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil, do Chile e do Paraguai. E durante todo o ano houve enfrentamentos entre o exército boliviano e os guerrilheiros, o que culminou na completa aniquilação do grupo e no assassinato de Che Guevara. Também, a ditadura na Bolívia ela foi marcada por curtos governos, de 1969 até 71, olha aí, 69, 70 a 71, praticamente em 3 anos, a Bolívia foi governada por Luiz Adolfo Cid Salinas, Alfredo Ovando Cândia, o general Juan José Torres e o coronel Hugo Banzer Soares, certo? E o governo de Garcia Meza. Em 17 de julho de 1980, a Bolívia passou por mais um golpe de Estado, colocando o general Luiz Garcia Meza, um militar conhecido por sua ligação com o tráfico de drogas na presidência da República da Bolívia. O governo de Garcia Meza foi marcado pela violenta repressão aos opositores, com muitos registros de prisões, assassinatos e desaparecimentos encobertos pelo governo, e pela intensa exportação de cocaína que, segundo estimativa, gerava ao país o dobro do capital obtido com as exportações de produtos legais. Na página 304 do livro de vocês têm um texto que fala da Operação Condor, que é o nome dado a um pacto de cooperação das forças repressivas de países como Bolívia, Argentina, Chile, Uruguai, Brasil e Paraguai, com o objetivo de combater a propagação de projetos socialistas na América Latina. Então, que a gente fecha e façam a atividade de vocês, que foi proposta no início da aula. Lá no grupo já está a data da entrega dessa atividade. E, lembrando, que todas as ditaduras, desde quando nós começamos a estudar a ditadura no Brasil e agora, em outros países, da América Latina, é marcada, pela repressão e violência, e violação dos direitos humanos em todos esses países que viveram a ditadura, tá bom? Então, uma boa aula, façam a leitura, turma, do conteúdo estudado e realizem a atividade. E entregue na data que está prevista, dia 26, quinta-feira.